Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Graças a Deus. Amém. Paulo escreveu, cheio do Espírito Santo, aos irmãos de Colossos. Olha como ele inicia o capítulo 13. Portanto, que ele já está fazendo uma conclusão, e ele na verdade iniciou o capítulo 2 falando da grandeza de Cristo e repreendendo os falsos irmãos judaizantes, gnósticos e outros tipos de pessoas que adentraram na igreja, mas viviam uma vida completamente fora do Evangelho. Então ele vai falar, ele vai advertir das falsas doutrinas e vai falar sobre a plenitude da divindade, a grandeza de Jesus, a importância da ressurreição do Senhor. Então ele vai falar primeiro da doutrina, e depois ele vai entrar na vida cristã prática. Então depois que ele fala dessas grandezas espirituais, ele vai dizer, portanto, e aqui não é uma pergunta, mas se, como se fosse, se é que você ressuscitou, não é isso. Ele está partindo de um princípio afirmativo. Portanto, se já ressuscitados, você que já ressuscitou em Cristo. E isso é importante eu saber, porque o que significa ressuscitar em Cristo? Então, irmãos, você sabe que toda a humanidade morreu em Adão. Toda a humanidade foi contaminada pelo pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, por um homem entrou o pecado. Então todos morreram em Adão, mas graças a Deus, todos que aceitaram a Jesus, ressuscitaram em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu e você, nós ressuscitamos, irmãos. Agora nós estamos vivos diante de Deus. Jesus disse, eu vos dou a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora eu ressuscitei em Jesus. Então ele está falando, portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo. Aí vem a primeira colocação. São dois verbos. Ele usa a palavra buscar
e a palavra pensai. Glória a Deus. Isso aqui é para quem ressuscitou, irmão. Quem não ressuscitou não vai conseguir nunca entender essa palavra. Então, para quem ressuscitou, sabe o que ele tem que fazer? Buscai as coisas que são de cima. Glória a Deus. Buscar as coisas que são do céu, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Ah, pastor, então eu tenho que ficar só pensando na coisa espiritual, então nem vou trabalhar mais, nem vou... Não é nada disso, irmão, é o contrário. Cada atividade cotidiana tem que estar linkada com o céu. Você vai trabalhar? Vou trabalhar para poder sustentar minha família, mas é para a glória de Deus. Vou me qualificar para participar de um concurso público, vou me qualificar para entrar na faculdade, mas eu tenho que pensar no reino de Deus. Tudo que eu vier fazer, o meu relacionamento, a minha família, as minhas atividades cotidianas, eu tenho que pensar em reino de Deus. Pensar no céu, nas coisas espirituais. Se os céus se alegram com as atitudes que eu estou, se eu vou trabalhar, eu vou ser o melhor empregado, eu vou ser o melhor profissional, eu vou me dedicar, porque o nome do Senhor será glorificado através da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou buscar as coisas do céu, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então eu tenho que compreender isso. Eu vou buscar as coisas que são de cima, que tem a ver com as coisas de Deus. Então tudo tem um propósito, irmão. Eu vejo tantas pessoas sem propósito, estão trabalhando, mas sem propósito, estão estudando, mas sem propósito. Tem que ter propósito, e o nosso propósito tem que estar em sintonia com o céu. Então a primeira colocação que ele fala: se você ressuscitou com Cristo, se você agora é uma nova criatura, então você tem que ter uma mente que busca, glória a Deus, busque as coisas que são de cima. No versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima. Então primeiro ele fala, busca. E agora ele fala para eu pensar. Então não é só buscar, mas eu tenho que ter uma mente espiritual, sensível à voz celestial, uma mente blindada pelo poder do Espírito Santo. Não permitir que a minha mente seja contaminada com as heresias, as filosofias, o pensamento do mundo. Uma mente que pense as coisas espirituais, as coisas que são de cima. E ele fala claramente, não nas que são da terra. Então nas coisas que são eternas, nas coisas que são contínuas, não nas coisas efêmeras. Porque tudo aqui, irmão, é passageiro. Salomão usa uma palavra, ele usa a palavra vaidade. Mas sabe qual é o significado da palavra vaidade no hebraico? Efemeridade. Tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo que você faça. Por isso que ele fala que tudo é vaidade, porque tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é fumaça. Mas ele pede então os dois verbos: buscai e pensai. Buscai e pensai nas coisas espirituais. Mas é para quem já ressuscitou. Porque quem não ressuscitou não vai ter essa mente nunca. Não vai, porque não passou por esse processo glorioso do novo nascimento. E aí ele diz: porque já estáis mortos. Meu Deus do céu. Mas ele acabou de falar que eu ressuscitei. Como que eu estou morto? Morto para o pecado, morto para o mundanismo, morto para o materialismo, morto para as concupiscências da carne. Então ele fala: porque vocês estão mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Glória a Deus. O mundo, irmão, ele não te valoriza.
O mundo não te valoriza, porque o mundo não consegue entender ou quer ter uma vida escondida em Cristo. Tudo que você faz, às vezes você faz uma coisa boa, ninguém elogia, ninguém nada, mas a sua vida está escondida em Cristo. Você é de Jesus. O Pai está vendo os seus atos de amor, a sua oração, a sua dedicação. O Pai está vendo. Então ele fala, porque nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos mortos para o pecado, nós não temos prazer no pecado, mas a nossa vida está oculta em Cristo, pertence a Cristo, está escondida em Cristo. E ele diz, mas quando Cristo, glória a Deus, que é a vossa vida, olha o contraste entre morte e vida, porque quem vive no mundo, que pensa que está vivendo, está morto. Por outro lado, nós que estamos mortos para o mundo, estamos vivos. E ele fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens arrebatar a sua igreja, você será transformado e o seu corpo será glorioso. Aquilo que é oculto agora torna-se em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Graças a Deus. Então, irmão, essa pessoa é simples, ninguém dá nada para ela, mas a vida dela está oculta em Cristo. O dia que Jesus vai arrebatar a igreja, ele vai ser transformado pelo poder de Deus. Quando Jesus vir buscar a igreja, quando ele se manifestar, aí vem então a exortação para a minha vida. Então eu tenho que buscar, então eu tenho que pensar, então eu estou morto para o mundo, então eu ressuscitei para Cristo, então a minha vida está oculta em Cristo, então eu serei transformado em Cristo. Então olha a palavra aqui para você. Então mortificai. É você que tem que fazer isso. Deus vai te dar graça, mas é você que vai ter que enfrentar os seus medos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Sabe o que ele está dizendo? A velha natureza. Porque, irmão, você nasceu de novo, o Espírito Santo está operando na sua vida, mas você tem uma natureza ainda que você não foi transformado ainda. E por que você não foi transformado ainda? Você tem a natureza adâmica que quer toda hora sair, quer se manifestar. Então você tem que mortificar, você tem que falar não para a carne, você tem que ter disciplina. E como eu falo não para a carne? A palavra de Deus vai me ajudar, o Espírito Santo vai operar, a oração. Eu tenho que tomar uma atitude, irmão. Por isso que eu incentivo vocês a vir orar, porque você está fortalecendo o seu espírito no combate contra a carne. É isso que Paulo fala, Gálatas capítulo 5, é uma guerra. O velho Adão, a velha natureza adâmica, decaída, que está sobre a ira de Deus, e são os filhos. O que você acha que é filho da desobediência? Os filhos de Adão segundo a carne. Todos são filhos que, quando Adão desobedeceu, todos nós fomos também prejudicados nessa desobediência. Nós somos filhos de Adão, então também viramos filhos da desobediência. Mas quando eu aceito a Jesus, eu saio da categoria de filhos da desobediência para filhos da luz, e a minha vida passa a estar oculta em Cristo. Mas não significa que a velha natureza vira e mexe, que eu tenho razão, quem manda aqui sou eu não levo desaforo para casa, eu nasci no Ceará. Ai, que fraqueza, como se isso aí fosse uma grande coisa. Eu sei, quando a pessoa fala isso para mim, ele está dizendo que ele tem um problema cultural, né? Não, você tem que enfrentar, irmão. Isso é obra da carne, tudo obra da carne. E ele começa dizendo assim: você tem que mortificar. Que história é essa desse nervosismo? Irmão, sabe uma coisa que eu fiquei perplexo no batismo que nós tivemos domingo? Eu estava do lado do nosso pastor Paulo Freire. Eu via como que uma pessoa carnal se comporta, como uma pessoa desequilibrada espiritualmente, como uma pessoa sem a graça de Deus age. Como estava muito calor ali no batismo,
Então, obviamente, é difícil. O correto é as pessoas com mais idade, que tem algum problema com calor, ficar lá no templo, porque lá tem o ar-condicionado, tem o telão, não precisa ficar lá no local de batismo. E a hora que o pastor estava saindo, eu estava atrás dele, veio uma senhora, irmão, extremamente grosseira, uma senhora que eu acho que é da igreja, mas que não mortificou a sua velha natureza. Ela deixou o velho Adão, a velha Eva, extrapolar. E uma outra que veio lá de trás com o dedão assim apontando no nariz do pastor: o senhor tem que dar um jeito, o senhor tem que pôr cadeira para o povo sentar. Irmão, natureza velha, sabe? Que o mundo aí fala que isso é querer fazer barraco. Essa é o tipo de pessoa que quer jogar essas coisas na internet. Tudo a obra da carne. Olha o que a palavra de Deus ensina para mim e para você: mortificar a obra da carne. Irmão, a gente tem que respeitar as pessoas, quanto mais o pastor. Se as pessoas comuns a gente respeita com carinho, porque você não perde de ser educado, você nunca perde de ser fino, de ser elegante. Paulo fala: não canseis de fazer o bem. É isso que Paulo fala. Agora, para que essa grosseria, irmão? Se você tem alguma coisa que te incomoda, vai com carinho, chega para o diácono: ô meu diácono, me ajuda, esse ar que está bem na minha cabeça. Fala com carinho, irmão. Te vem com essa porcaria. Que é isso, irmão? Isso é obra da carne, é atitude carnal, pecaminosa. Você tem que tratar as pessoas com carinho, com respeito, com dignidade. Não é só aqui na igreja, não. Lá na escola onde você vai, lá no seu trabalho, lá no mercado que você vai, seja educado, no trânsito. Tem um monte de crente aí que não mortificou ainda. Qualquer coisa grita, buzina e faz aquela. Que é isso, irmão? Não está com a mente de Cristo, não está com a mente, não está ligado, não está buscando o reino de Deus coisa nenhuma. Estou estressado. Vem orar, que é uma cura para o seu estresse. Rasga o seu coração na presença do Pai. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você vai ficar curado do estresse. A oração é uma cura para o seu estresse. Mortificai. É isso que a palavra de Deus diz aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele vai entrar sobre questões de impureza sexual. Ele fala aqui: a prostituição. Ele cita 5 pecaminosidades: prostituição, impureza e apetite desordenado. Mas os 3 estão mais ou menos ligados, são sensualidades. E aí ele fala: a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por que a avareza é a idolatria? O amor ao dinheiro. A pessoa explora as pessoas cobrando juros abusivos, porque ama o dinheiro. Tem gente que mata por causa de herança, mata, fala mal por causa de dinheiro. Então o dinheiro virou Deus dele. Por isso que a idolatria, a avareza é a idolatria, porque o dinheiro virou a divindade dessa pessoa, o ídolo dessa pessoa. Isso é pecado. Irmão, o dinheiro bem utilizado pode ser bênção, mas colocar o coração nisso aí é a raiz de todos os males. Não pode, irmão. Tem gente, irmão, que deixa de pagar um jantar caprichado para a esposa no dia do aniversário dela, porque tem que economizar. Que é isso, irmão? Que é isso? Eu conheci uma senhora, irmão, que ainda bem que não é nem dessa cidade, mas, irmão, pensa numa pessoa mão fechada, que era uma tribulação, e ajuntou tanto dinheiro na casa dela, só que ela teve um piripaque e morreu, né? Aí o marido dela ficou rico, com tanto dinheiro que ela juntou, construiu até piscina e casou com uma novinha, e ela ficou sem nada. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa mão aberta, que não tenha controle, não é isso. Nós temos que ter controle. Você tem que saber quanto você gasta, você tem que ter um controle, você tem que ter uma planilha. As irmãs gostam do cartão de crédito, que só Deus na causa, mas precisa saber. A minha menininha lá, ela falou para mim:
pai, compra esse presente para mim. Eu falei, não, filha, isso é caro. Não, dá no cartão. Ela pensa que o cartão não, filha, o pai tem que pagar o cartão, não é assim. Então, irmãos, tem que ter equilíbrio, mas não ao ponto de atender, ser justo com a sua família, dar as condições básicas para a sua família. Irmãos, seus filhos estão crescendo muito rápido. Tudo que está passando, o tempo, você está envelhecendo. Fica guardando dinheiro para quê? A pessoa já tem mais de 80 anos e guardando dinheiro na poupança, para quê, irmão? Você acha que você vai viver 200 anos? Você acha que você vai viver 200 anos, irmão? Então se toca, vai passear, vem ajudar a obra de Deus, invista. Irmão, é bom senso. Qual é a sua expectativa de vida? Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, estou falando da terra, qual é a sua expectativa de vida? Pensa um pouco. Então cuidado, o tempo está passando para todo mundo. Última vez que eu cheguei na cidade de Jundiaí, que eu sou procedente de lá, olhei para a igreja, falei, misericórdia, aquela irmã como está acabada. Nossa, olha aquele irmão, eu sentado todo pensando, né? Meu Jesus amado, aquele irmão está no bico do corpo, né? Eu, na minha cabeça, eu pensei bem, falei, peraí, eu acho que eles estão falando a mesma coisa de mim. Lógico, ou você acha que só eles que se envelheceram? Eu falei, acho que eles estão falando, meu Deus, olha o Roberto, ele está acabado. É a mesma coisa, irmão. A gente pensa que os outros não percebem isso. A gente pensa só a gente que está vendo. O tempo está passando para todo mundo. Cuidado, seja equilibrado na sua casa, na sua família. Mortificai, pois, esses pecados pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe que os filhos da desobediência que ainda não foi redimido por Cristo. Nós somos filhos da desobediência. E ele fala assim, nas quais também, lá em outro tempo, você andava, você é igualzinho também, no outro tempo. Mas graças a Deus que nós somos libertos. Aí ele fala, mas agora, que maravilha. Olha aqui o que eu vou fazer. Mas agora, tira a roupa, despojar. É isso que ele está falando, tira. Isso aqui quer despojar. Tirou. Eu acabei de tirar o paletó, que despojei do paletó. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Mas agora, despojai-nos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da sua boca. Mas não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes de novo, despojou, despistes do velho homem com seus feitos. E agora, o que ele vai dizer? Revestimos de novo, revestimos da graça de Deus, revestimos do poder de Deus, revestimos da virtude de Deus, revestimos de alegria, porque essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Irmão, você já chegou na sua casa cansado, suado? Você não vê a hora de tirar aquela roupa, tomar um banho e colocar uma roupa nova? É isso, irmão. Acho que todo mundo aqui deseja isso, né? Trabalha o dia inteiro, está cansado, suado. Aí chega em casa, toma um pão. Exceto os adolescentes, né? Adolescente não liga muito para isso. Mas os irmãos não podem ficar. Adolescente vai ficar com aquele jeito, chega da escola e fica até 3 dias com a mesma roupa, se deixar, né, irmão? A gente tem que estar ali orientando os nossos filhos adolescentes. Mas, no modo geral, a gente quer mudar de roupa. A gente quer vestir uma roupa boa, agradável. Olha só o que ele fala aqui: e vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revestimos de Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Ele fecha aqui dizendo: onde não há grego. Sabe por que ele usa esse termo grego? Quem que é grego? Grego, as pessoas de língua grega, helenística. Ele fala lá, não tem acepção de pessoa. Ele fala, não há grego nem judeu. Judeus vocês sabem quem são. Circuncisão, aí é uma questão religiosa. Primeiro ele fala etnia, bárbaro e judeu. Agora ele vai falar sobre rito religioso, circuncisão e não circuncisão.
ou seja, do pacto e fora do pacto. O que mais? Ele fala aqui, cita, aliás, bárbaro. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros, aquelas pessoas que não falavam grego, falavam outra língua. Às vezes, o Império Romano chamava de bárbaro todo mundo que morava fora do Império Romano. Mas para os gregos, bárbaro é aqueles que não falavam grego, então bárbaro, sabe? Ficava babuciando. Então é bárbaro, não fala grego. Então bárbaro, o que mais que ele vai falar? Cita. Cita era aqueles selvagens, que moravam totalmente fora do Império. Citas. E ele fala aqui, servo, olha só, e livre. E ele tem motivo. Onésimo, o portador da carta, ele era servo. Então ele vai falar de servo e de livre, e ele vai fechar dizendo: mas Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. Então, irmão, aproveite, nós estamos chegando no final do ano. Busque as coisas de Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo. O batismo é uma promessa do Pai. O Pai que prometeu: olha, vocês vão ser minhas testemunhas quando vocês foram revestidos do poder. Então busca o batismo no Espírito Santo, busca os dons espirituais. Nós temos ali em 1 Coríntios capítulo 14, 9 dons espirituais. Busque esses dons, busque as coisas celestiais, pense nas coisas espirituais, que agora você morreu para o mundo. Deixa eu te contar uma história rapidinho. Agostinho de Hipona, 4º século, conhecido como Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica. Mas na época dele, ele se converteu muito já maduro. Ele tinha 40 anos quando se converteu. Mas os antes 40 anos dele foi de promiscuidade, de prostituição, foi de tristeza, bebedice, tudo quanto é pecado. Aí, graças à oração da mãe dele, Mônica, ele se converteu. Muito bem. E ele morreu para o mundo. Mas um dia ele estava passando na cidade, uma mulher prostituta, que ele saía quando ele não era crente, quando ele não era cristão, viu e reconheceu ele. Ele falou: Agostinho. E ele ouviu, e ele nem olhou. E quando ele olhou, e a mulher: ô Agostinho. E ele não olhou. Aí, e ele foi, começou a dar rapidinho para se ver livre dela. Pois ela correu e foi lá e falou assim: ô Agostinho, você não lembra de mim não? Sou eu. Ele olhou para ela e falou assim: mas eu não sou mais eu. Glória a Deus. Eu estou morto. Irmão, você está morto para o pecado. Você não precisa mais cair sobre o antigo Senhor. Satanás é o Senhor do mundo. Você foi comprado por Jesus. Jesus pagou o preço. Jesus te tomou. Agora você é de Deus. Você é igreja. Você é noiva de Cristo. Portanto, mortifica toda a obra da carne, inclusive palavras torpes. Tem irmão que fala nome feio, porque palavras torpes são problema, não é nome feio. Eu fico, irmão, constrangido quando eu vejo um crente falando nome feio. Tem, sabe esses pregadores neopentecostais? Tem uma pastora pregando, ela fala o maior nome feio no meio da pregação. É uma coisa sem pé, sem cabeça, irmão. Eu fico tão constrangido quando eu vejo um crente falar um nome feio, uma palavra embaixo do calão, eu fico triste. Aí a pessoa fica sem graça, porque eu não dou risada, eu fico quietinho, não repreendo o que eu quero. Agora, pastor, me perdoa, ele escapou. Não escapou não, irmão. Não escapou. Jesus falou que a gente fala do que o coração está cheio. Não escapa não, cuidado, mortifica a sua língua. Não fale palavras de baixo escalão, nem de brincadeira, irmão. A sua boca é fonte de água viva. A sua boca é instrumento de bênção. Deus fez a sua boca para você abençoar o seu cônjuge, abençoar os seus filhos, abençoar as pessoas. Ser tu uma bênção, essa é a vontade de Deus. Você é igreja, o seu corpo está mortificado. Se esforce para que ele continue mortificado. E não desanime. Não desanime. Já pensou? O mar vermelho se abriu, os filhos de Israel passaram, lá do outro lado o menino dançou, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque agora Faraó não é mais o Senhor dos hebreus. Agora eles estão protegidos por Deus. Mas já pensou se tivesse um hebreu lá que fala: quer dizer uma coisa? Eu vou mergulhar nesse mar, vou voltar lá.
e vou dobrar meu joelho para o faraó e falar: ô faraó, o Senhor é meu Senhor. Tem crente que está fazendo isso. E Jesus já libertou ele do pecado, Jesus já libertou ele da imoralidade, mas vira e mexe ele dobra o joelho para o faraó. Irmão, mortifica essa sua carne em nome de Jesus. Não mexa com pornografia, com imoralidade, com palavras de baixo calão. O sangue de Jesus tem poder. Você já foi liberto. Não se curve mais para o pecado. Você não é mais servo do pecado. Você é o templo do Espírito Santo, e a sua vida está oculta em Deus.